tá? Queria, antes de mais nada, agradecer o Gustavo. Gustavo, meu amigo pessoal, conheço ele tem uns 10 anos já, desde antes do implante capilar que eu fiz, e ele também. Já tem um tempão aí. Então, queria agradecer a disponibilidade dele, tá? A ideia aqui da gestão, tanto eu quanto a enfermeira Demilda, a enfermeira Gessimone, é melhorar a assistência na medida do possível. Então, a gente vai tentar atualizar alguns temas que são importantes para quem já está há muito tempo, passar uns bizus aí para quem está chegando agora, que a gente precisa. O Gustavo está em Goiânia, mas é um cara que conhece muito a realidade do interior do estado, sabe como é as coisas para cá, mas ele está na vanguarda lá no Goiás, lá no Centro-Oeste, tá? Então, queria agradecer aí a disponibilidade dele. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, mandem no chat que a gente vai lendo. Eu sou meio zaru com essas coisas, mas a gente vai desenrolando aqui, tá? E, e é isso, tá bom? Então, queria passar a bola aí pro chefe. Se apresente, fale aí mais do, da sua experiência, do CalcMed. E eu indico para todo mundo que roda no internato comigo. Beleza, Senna. Cara, primeiro aqui, me apresentando, eu sou o Gustavo, né? Sou cardiologista. O Senna brincou da questão da CalcMed, um aplicativo aí que a gente tem lançado para urgência e emergência, né? E é um aplicativo que a gente vai até ter algumas situações que a gente pode utilizar nesse contexto dessa aula de hoje, né? Mas eu queria agradecer o convite, tá? Falar que é um prazer muito grande apresentar essa aula. Gosto muito de apresentar, então fico à disposição. Espero que gostem. Eu quero tentar ser um pouco mais prático, porque eu acho que teoria a gente já tem bastante, né? A gente pega muito na escola, a gente vem na faculdade, a gente vem na vida depois da residência, então a gente tem uma boa bagagem aí. E a ideia hoje é ser bem prático, tá? E eu gostaria mesmo, assim, durante a aula, que se houver perguntas, né, fique à vontade para perguntar, de colocar uma situação, aconteceu isso comigo, o que eu faço nessa situação, tá? Eu estou compartilhando, eu queria até usar o point laser aqui, mas não consegui. Eu vou deixar um... Vocês estão vendo minha tela aí? Beleza. Então tá bom. Então a gente vai falar hoje, pessoal, dor torácica na emergência. Então, assim, a gente vai falar mais sobre síndrome coronariana aguda, que é a doença que mais mata no mundo. Então, essa é uma breve introdução, né, a importância desse tema aí, por ser tão relevante. Então, assim, antes disso, de falar dessa morbidade que é tão fatal, como diz aqui, esse primeiro slide ele coloca outras situações que são potencialmente fatais, né? Como pneumotórax, né? Embolia pulmonar, o TEP, dissecção aguda de aorta, o próprio infarto e a rotura de esôfago. A gente tem outras situações também de dor torácica no pronto-socorro e a gente vai falar um pouquinho delas. Brevemente, o pneumotórax, né? Dor torácica que vai ser apresentada. Geralmente é uma dor torácica de início súbito, né? Associada à dispneia, principalmente naqueles casos de pneumotórax hipertensivo. Então, um paciente que geralmente tem relacionado a alguma situação que possa ter levado ao pneumotórax, como um trauma, um acidente, né? Um paciente que fez uma viagem prolongada de avião, por exemplo, são situações que podem exacerbar um pneumotórax. E aí a gente vai ter achados no exame físico, como redução do murmúrio vesicular, redução da expansibilidade pulmonar daquele lado acometido, né? Mas também a gente vai ter hipertipanismo e, consequentemente, a gente vai ter um tratamento que é justamente toracocentese livre da derrame pleural. Beleza, é uma situação que não é tão comum, muitas vezes em pronto-socorro que não atende trauma, mas que se torna comum nessas situações. Embolia pulmonar, né, o TEP, né, a gente sempre vai questionar aqui o contexto clínico. Então, um paciente que é um pós-operatório, fez uma cirurgia recente,
um paciente que teve um contexto de trauma, né? Paciente com histórico ou com a presença naquele momento de trombose venosa profunda, o TVP, né? Paciente que está em gravidez ativa ou mesmo puerpério, né? Neoplasia. E assim, se a gente for analisar bem, são critérios que fazem parte dos critérios de Wells. Então, você pensou em dor torácica, você pode aplicar o critério de Wells para poder ajudar a conduzir. A gente tem o eletro como uma ferramenta, mas eu trago aqui até um fluxograma. Esse aqui tem no aplicativo CalcMed, por exemplo, até assim, né? Esse aqui tem lá. Então, a gente coloca aqui, porque mas esse aqui é uma forma pragmatizada do que tem, do que é sobre, né, no caso, TEP, né? Então, suspeitamos quando a gente tem uma dor torácica, muitas vezes associada a uma dispneia súbita, né, associada a tosse, ou mesmo a hemoptise, taquipneia. A gente vai avaliar se esse paciente está chocado ou não. Eu tenho uma suspeita, e aqui embaixo a gente vai poder ver se esse paciente está ou não estável, né? Se ele estiver estável, a gente vai poder fazer os critérios de Wells, e aí vai aplicar. Aqui embaixo, deixa eu ver se dá para dar um zoom, a gente tem sintomas de TVP, né, que são aqueles sintomas que a gente falou aqui em cima, né? E depois, então, a gente vai ver se ele tiver esses sintomas, ele vai pontuar 3 pontos. Se ele tiver outro diagnóstico menos provável que TEP, ele pontua, né, 3 pontos também. Né? Frequência cardíaca maior que 100, que é uma apresentação típica no TEP, ele vai pontuar 1,5 ponto. Imobilização, se ele já teve TEP ou TVP prévio, né, hemoptise e neoplasia ativa, que é basicamente aquilo que a gente falou de sintomas. Se houver suspeita, eu tenho como lançar mão de alguns exames. Suspeita baixa ou moderada, a gente vai fazer dedímero. Suspeita alta, a gente pode partir direto aqui do lado direito, né, para a angiotomografia de tórax. Há alguns pormenores aqui que eu não vou detalhar, mas quando a suspeita é forte, critério de Wells ponto alto, e aqui existem literaturas que acima de 6 pontos ou acima de 4 pontos, aí depende da literatura, a gente vai considerar alto e vai fazer diretamente a angiotomografia, sem necessidade de passar por um dedímero. Suspeita baixa ou moderada, dedímero alto, a gente vai fazer a angiotomografia. E aí vai tratar conforme o resultado. Opa, acabei saindo aqui. O eletro na TEP, né? Lembrar que existem alguns achados. O achado mais específico, mas não o mais comum, é esse aqui nesse eletro. Olhar que em D1 a gente tem onda P, tem o complexo QRS, vocês observam que tem uma onda S aqui. Esse aqui é o S1, daquele S1 Q3 T3. Aqui a gente tem a primeira onda negativa, esse aqui é o Q3, tá? E o T3 é essa onda P invertida, tá? Essa onda P invertida, então caracteriza o T3. Então, S1, Q3, T3. É o achado mais específico, mas não é o mais comum. O mais comum no TEP é a taquicardia sinusal, tá? Então, só lembrar disso também. Outra causa de dor torácica é dissecção aguda de aorta, e aqui a gente tem que ter muita cautela, porque já vi muitos casos, alguns casos, né, de o colega pensar que é uma dor torácica, vou fazer o AS, né, e aqui é trágico, né, se a gente fizer o AS numa dissecção aguda de aorta, depois que for feito o AS e você diagnosticar uma dissecção aguda de aorta, é quase certeza o óbito, né? Então fica um caso bem mais, se já era complexo, fica bem mais complexo. Dissecção, como a gente já sabe, né? Então há esse rompimento da íntima, né? Há o rompimento da íntima aqui, e consequentemente o sangue vai fazer aqui esse falso trajeto, né? Fazer um trajeto ali entre a parede do vaso. E consequentemente ele vai só se agravando, né? Uma pressão arterial que está. Então, o sangue aqui é fluxo contínuo para cá e para cá, até o momento que esse aqui vai crescer tanto que pode empurrar aqui, inclusive, a luz do vaso. Tá? Então, aqui é uma situação bem crítica, e tem esse fluxograma também, que ajuda a lembrar, né? Então, no caso de suspeita, a gente vai ter quando? Uma dor torácica, que pode ser também dorsal, que pode ser também abdominal. Em geral, uma dor abrupta, e o paciente fala que é uma dor intensa, que radia para o dorso,
Ele fala que é como se tivesse dado uma facada, como se estivesse rasgando o tórax dele, né? Então, aqui a gente tem que suspeitar de dissecção, e aí a gente vai ter que fazer uma propedêutica direcionada, avaliar a pressão arterial nos dois membros, né? Vai ter que avaliar PA, vai ter que avaliar pulso, vai ter que avaliar nesse sentido, né? Algumas condições de risco ele até coloca aqui, não quero passar por isso hoje, mas a gente tem que lembrar que nesse paciente é um paciente gravíssimo, é um paciente com uma mortalidade muito alta. Então, se eu estiver suspeitando dentro dessas características, a gente vai ter que fazer exames direcionados. O exame de escolha para diagnóstico é a angiotomografia de tórax. Depois de diagnosticar, a gente vai fazer o tratamento, né? O tratamento ele é a base de controle duplo produto, controle da pressão arterial e da frequência cardíaca abaixo de 60. E aqui, pessoal, o que a gente pode fazer de forma prática? Eu preciso baixar a frequência cardíaca, eu preciso baixar a pressão. A prioridade e melhorar a dor do paciente, senão a dor vai perpetuar o aumento da pressão arterial. Então, se um paciente chega, como é que eu posso controlar a dor? Analgesia com fentanil, 1 ml, a dor intensa, ou eu posso fazer morfina. E aqui vão ser repix, então vão ser várias doses que a gente vai fazer, e isso é totalmente tranquilo. O importante é controlar a dor, o paciente não vai rebaixar de jeito nenhum, tá? Então a gente faz ali morfina 2 miligramas, 4 miligramas, vai fazendo de 15 em 15 minutos, pode colocar em bomba? Pode também, o importante é controlar a dor. Segunda questão, segundo ponto na dissecção de aorta é controle de frequência cardíaca, tá? Manter abaixo de 50. Como é que a gente pode fazer isso? A forma mais prática, dentro de um pronto-socorro, né, um paciente com dissecção de aorta é fazer metoprolol endovenoso. E, novamente, vão ser repix, tá? Então, vai ser o metoprolol, você vai ficar monitorizando, após monitorizar esse paciente, você vai ficar acompanhando. Está com 70 de frequência cardíaca, vai fazer mais 2,5 a 5 miligramas de metoprolol e vai fazer até manter a frequência ali na casa dos 50 e pouquinhos. Depois que eu controlei a frequência cardíaca, a gente vai vai fazer o controle de pressão arterial. E aqui a droga de escolha é o Niprid, né, o nitroprussiato de sódio. A gente vai tentar manter uma pressão arterial de 100 a 120 de sistólica. Essa pressão arterial é assim, você vai colocar em bomba o Niprid, vai deixar ali, vai ficar monitorizando o paciente e vai ficar olhando. Você vai ficar tateando, a cada 3 minutos você vai ter o controle ali do Niprid, está 2, 5 é melhora, mas você deve manter essa pressão arterial nessa faixa. Tá, aqui tira uma dúvida aí, por favor. Diga. Na ausência do metoprolol, tem outro beta-block que a gente pode fazer? A gente tem o esmolol, mas não é uma rotina encontrar ele, né? A gente pode fazer via oral, mas também não vai ter o controle de frequência cardíaca adequado naquele momento. São opções. Entendi. Né? Depois que sair a tomografia de tórax, a gente vai ter aqui a classificação, né? E lembrar que o Stanford B, esse paciente não vai ser operado de imediato, que é esse que acomete essa parte descendente daqui para baixo da aorta. Né? Esse paciente, ele vai para a UTI, beleza, vai ser avaliado, vai manter as medidas que a gente falou aqui, mas você tem mais tempo. Diferente desse paciente aqui da esquerda, que é o Stanford A, esse paciente, qual é a característica? É o acometimento do A ascendente, a aorta ascendente. Então, acometeu aqui é Stanford A. Ele pode acometer também tudo, né? E aí é pior ainda, né? Mas, de qualquer forma, os dois casos aqui, o tratamento é o quê? É cirurgia de emergência. Não é nem de urgência, é imediato. Ah, vou para UTI e aí eu mando para cirurgia. Você vai mandar para UTI porque ele vai aguardar, mas em mundo ideal aqui é que seja acionada a cirurgia, a equipe, o paciente vai direto de um serviço do interior, onde for, direto para um serviço com UTI, tá? E que faça a cirurgia. Opa, perdão de novo. Bom, dissecção é isso. Rotura de esôfago é bem mais incomum, né? Também é um diagnóstico diferencial. Aqui, basicamente, geralmente, eu até coloquei aqui, é um quadro associado a vômitos, né? O paciente está vomitando e, de repente, uma dor torácica forte, tá? Vai estar associada à dispneia, né? Pode ter dor no ombro. O que vai ajudar aqui é fazer raio-x, né? E a história clínica dele está vomitando, até o ponto de fazer a rotura de esôfago. Não é tão comum. Lembrar das outras causas, né? Osteocondrite, como é que a gente vai fazer isso aqui? É basicamente palpar o tórax do paciente.
Então, eu vou lá na região média externa, tá doendo aqui, peraí, deixa eu tocar. Doeu mais quando apertou. Infarto não é. Infarto não vai ser essa característica. Osteocondrite é compatível. Apertou naquele ponto de localização de dor que o paciente reclamou, a gente tem que lembrar de osteocondrite. Fratura de costela, a gente vai lembrar pela história, lembrar que idoso pode cair, fazer uma dor, aquele primeiro momento não doeu tanto, e seguiu, e pode ser uma causa de dor torácica. Tosse, né, também, pneumonia, tá tossindo muito, é outra causa comum aí. Herpes zoster, sempre lembrar de tirar a camisa do paciente, olhar, é bem comum aparecer. Às vezes o paciente chega com a dor torácica e você não encontra causa nenhuma, descarta infarto, tudo, esse paciente é meio zoró, ele tá tonto, ele tem, sei lá, uma dor psicogênica. Passa 5 dias depois, aparece uma lesão, esse paciente está com herpes zoster. Isso pode acontecer, não é raro, para falar a verdade. Né? DRGE, úlcera péptica e a dor psicogênica também, né? Como causas. E aí eu quero partir agora, gente, para síndrome coronariana aguda. Até aqui tranquilo, né? Beleza. Na síndrome coronariana aguda, que eu acho que aqui é onde a gente vai conversar um pouco mais, onde eu gostaria que vocês trouxessem, né, casos, situações, se houverem. Então, lembrar que síndrome coronariana aguda engloba angina instável, ou seja, um paciente que tem a dor da angina, né, a dor, né, aquela angina muitas vezes típica mesmo, mas eu não tenho troponina positiva. Troponina é negativa. Beleza, eletro normal, troponina normal, mas a dor é típica, tá? E também caracterizada nesse mesmo grupo pelo infarto. O infarto com ou sem supra, tá? Mais importante aqui no paciente que chega com dor torácica, ele vai fazer o eletro nos primeiros 10 minutos, é o protocolo, né? Não só com vocês, mas internacional mesmo, fazer em 10 minutos o eletro. Mas lembrar, gente, o principal é a dor. Então, todo cardiologista, o que ele mais valoriza é a dor do paciente. Como é que é essa dor? Se essa dor for retroesternal, é uma dor em aperto, opressiva, às vezes até queimação no meio do peito, é uma dor que ele já tem, ele tinha leve, passava rapidinho, quando ele se estressava, quando ele ficava quieto, ele melhorava. Só que agora a dor dura mais de 20 minutos. Já tem meia hora que ele acordou à noite com a dor e voltou com ela. Ele está persistente. Muitas vezes, no infarto, ele vem associado, além dessas características da dor, com sintomas desautonômicos, que são aqueles sintomas de nervo vago. Então, por exemplo, o principal deles, o mais comum, sudorese. Então, você vai perguntar da dor, tudo direitinho. Só teve suor frio, alguma coisa? O senhor ficou... Ou você pode avaliar que ele ficou frio, né, com a pele fria, uma palidez também. Você pode verificar isso. Doutor, senti a dor, me veio enjoo, até vomitei, suei frio. Isso é característico. E muitas vezes passa despercebido. Esse aqui, para mim, é o mais importante dessa discussão que a gente vai ter hoje. Esse aqui é as características. Então, a gente dá muita valorização a esse aqui. O infarto, ele, como a gente já entendeu um pouquinho da essência, a gente sabe como é que é, né? Então, houve uma ruptura de uma placa, esse aqui eu não quero me ater muito, somos colegas médicos, então eu vou passar para o próximo. Aqui eu trago outro que a gente não pode esquecer, são os equivalentes anginosos. Beleza, angina típica, olha aqui, está aqui desenhado. É esse aqui, é uma dor torácica em queimação ou opressiva nessa região, né? Muitas vezes irradiando para a mandíbula, para o membro superior esquerdo. Ela pode irradiar para o membro superior direito? Pode. Pode ter uma irradiação para o outro hemitórax? Pode. Mas esse é o típico. Esse é de livro, né? Mas lembrar dos equivalentes anginosos. Pode estar acompanhado de espineia? Pode, e pode aparecer sozinho. Um idosinho com dispneia, a gente tem que pensar, ele está infartando? Eu vou pensar se ele tiver fator de risco. É um idosinho diabético, hipertenso, tabagista, eu tenho que lembrar de infarto, né? Vou fazer eletro nesse paciente, e aí a gente vai conduzindo, né? Náusea, como eu falei, também entra. Sudorese, fadiga, síncope. Síncope, tem paciente que faz infarto, e pega justamente a artéria que acomete aonde gera o ritmo cardíaco. Então, ele tem uma síncope, porque ele faz uma bradiarritmia. Então, a bradiarritmia pode ser causada por infarto? Pode, né?
a gente vai ter que fazer o eletro, não tem jeito. Outras arritmias, sinais de IC aguda, o que é isso? É o que? É dispneia, também aqui vai entrar como IC aguda, né? O paciente que tem a pele fria, pegajosa, é o paciente que tem falta de ar, já falei. São sinais de baixo débito, né? O tempo de enchimento capilar ele é aumentado, né? Então são também outras causas de IC aguda. E déficit neurológico agudo, a gente tem que lembrar também como possibilidade de equivalente anginoso de infarto, né? Mas tudo bem, vamos ser um pouquinho mais aqui. Ó, a gente falou das características. Como eu falei, aquela característica que eu falei, a dor constritiva, opressiva no tórax, é típico, né? O que é atípico? Aqui cortou. Mas o que é atípico? É o que é diferente disso. Então, por exemplo, é uma dor empontada, é uma dor quando dá uma facada. Muitas vezes a gente não dá moral para esse tipo de dor, não é nada. É uma dor atípica, né? Não é característica mesmo. É uma dor retroesternal, que irradia para o ombro, para o pescoço, beleza? O atípico é diferente disso. É uma dor no ombro direito, uma dor que começa no hemitórax direito, né? O atípico. E a atípica também ela tem fatores desencadeantes, né? O estresse, o exercício, né? O frio, né? O repouso é o atípico. Esse aqui acontece, típico, é aquela pessoa que tem uma plaquinha de gordura ali na artéria coronariana, e essa plaquinha está ali, e ele, toda vez que ele faz o esforço, leva a dor. Ele fica quieto, melhora. Mas aí, lembrar, gente, que no infarto, ele pode estar dormindo, ele infarta. Mas aí, às vezes, você conversa com ele, ele te fala essas características todinho do típico. Ele já tinha, né? Então, esse paciente, quando ele tem essas 3 características, a gente fala que é dor típica. E uma dor anginosa. Esses 3 grupos aqui são os que a gente tem que mais atenção. Então, o paciente que tem dor tipo A é aquela dor definitivamente anginosa. Ele tem a dor desse tipo que a gente falou aqui. É uma dor que melhora com o repouso, é uma dor que piora com o esforço. Então, isso a gente chama, quando tem essas 3 características, é uma dor do tipo A. Do tipo B, tem 2 dessas 3 características. O tipo C, uma dessas 3 características, e o tipo D não tem nenhuma dessas características. Consequentemente, a gente dá uma atenção redobrada a esses 3 pacientes. Tem uma dessas características, a gente tem que ter atenção. Mas lembrar que nem tudo são flores, né? Então, paciente diabético, idoso, passou dos 60, meu amigo, eu posso... o paciente está com a dor no estômago. Não tem como ficar tranquilo. Não dá para ficar tranquilo. É só uma gastrite. Mas eu já tenho gastrite mesmo, doutor. Não dá para ter certeza, gente. E acontece muito. No seu plantão não volta, mas no próximo plantão volta. Tá lá. O paciente era idoso, voltou e voltou depois de novo, até que o momento que ele foi diagnosticado. Mulheres também. E aí entra outras situações, DRC principalmente. Então, esses perfis de paciente, a gente tem que ter atenção redobrada, né? Então, mulher com dor no peito é o que mais tem, né, gente? Acontece muito, muito, muito mulher com dor no peito. É comum. Homem, às vezes, é mais tigrão, só vai quando o bicho está pegando mesmo. Mas vamos lá. Então, esses pacientes a gente tem que ter atenção redobrada. Quando é que eu digo que o paciente está infartando? Quais são as características de infarto? Esses aqui são critérios de infarto definidos pela 4ª definição universal de AM. Enfim, eu preciso de troponina positiva. Além da troponina, eu preciso, mais um desses aqui. Sintomas de isquemia são aqueles sintomas que a gente falou, a dor torácica, a dispneia, sudorese. O mais comum, só para vocês lembrarem aqui na prática médica do cardiologista, é o quê? É a dor no peito, muitas vezes associado de náuseas e sudorese. Esse é clássico. Aí a dor no peito você destrincha, você chega naquelas características de dor no peito apertando, tudo isso, tá? Outras características que a gente... Então, se eu tiver uma troponina positiva com essa dor típica, eu falei que esse paciente tem infarto. Se é com supra ou sem supra é outra história. O com supra, obviamente, se ele tiver um eletro com supra, mais a troponina positiva, é outra forma de diagnosticar. Ondas Q, o QRS, é a primeira onda, né, do complexo QRS negativa, também, mas aqui eu já tenho um infarto muitas vezes evoluído, ou seja, já tem um tempinho, já morreu o músculo, mas também não podemos desvalorizar. Essas outras características aqui já entram com outros exames, autópsia, ressonância, não é o caso aqui, nossa realidade não é essa.
O supra, como vocês já sabem, né? Não vou perder meu tempo aqui, mas é exatamente esse desnivelamento aqui do segmento ST, né? A gente precisa de pelo menos 1 milímetro ali em derivações contíguas, né? O que é isso? Eu preciso que um infarto, eu vou pular esse aqui, vamos para o próximo aqui, que é onde tem. Eu preciso que um infarto inferior, de parede inferior, no elétron de 12 derivações, ele tenha uma parede com um supra em D2, D3 e AVF. Posso ter em duas dessas três. Se eu tiver um supra em D2 e D1, tá errado, não faz sentido, né? Não sei se é infarto, não, pode ser outra coisa. Mas para caracterizar o infarto, eu preciso que tenha, né, por exemplo, duas derivações contíguas, V5 e V6, é lateral. É a parede lateral do coração. Então, se eu tiver um supra aqui e aqui, realmente é um supra. Ah, mas eu tenho só V5. Só V5 está estranho. Só V5 está estranho. Então, essas aqui são as paredes. Não é tão importante a gente ficar lembrando, decorando isso, mas ficar atento que, conforme a parede, eu preciso estar atento qual é as derivações que vai ter o supra, né? Olha aqui um exemplo, né? D2, D3, AVF com supra, né? Que é exatamente esse território que está marcado aqui, né? O eletrodo verificou ali. Olha aquele V5 e V6 também pegou. Então, esse aqui é um infarto inferolateral, inferior e lateral. Lateral, inferior. Então, um infarto inferolateral. É um infarto que é a coronária cometida geralmente é a coronária direita, mas pode ser, às vezes, a circunflexa. Mas, enfim, vamos lá. Então, esse aqui é fácil de ver esse supra, né? É bem gritante. E o sem supra, né? O sem supra a gente tem que ter cautela. Lembrar que a gente falou dos critérios. Então, eu tenho, por exemplo, troponina positiva, mas a clínica acabou. É infarto sem supra, se o elétron não tiver supra, né? E aí esse paciente precisa de uma avaliação minuciosa. Porque olha só, eu vou puxar aqui esse caso aqui do meio. Eletro está normal, mas não é supra. Tem troponina, esse US é ultrassensível, positivo, maior que a corte daquele laboratório. Ou seja, troponina positiva. E uma história, a dor de dor no peito, né, dor torácica, esse paciente tem que reavaliar troponina. Por que eu preciso reavaliar? A troponina é assim, gente. Tem muito paciente que ele tem a troponina positiva porque ele tem insuficiência cardíaca, porque ele tem DRC. Eu preciso comprovar que a troponina dele é abaixo de 5, por exemplo, e ela vem 10. Vem 10. Beleza, troponina positiva. Mas para caracterizar que é um infarto, na verdade, a gente precisa dela positiva com curva. Ela precisa aumentar 20% na segunda dosagem. A gente sempre tem que fazer a troponina aqui, nesse caso, sem supra, 2 vezes. Então, 20% de 10, então se ela vier 12,1, ela fez curva. Então, esse paciente, aqui sim, eu tenho um infarto, porque a dor, ele tem dor e tem troponina positiva. Esse paciente precisa ser internado. Eu vou pular aqui para a parte que ele tem elevação. Ele vai ser internado, e aí, dependendo da clínica desse paciente, ele vai ou não para o cateterismo imediato. Senna, eu acho que eu cheguei a te perguntar se a gente tem cateterismo fácil, até 2 horas aí. Tem não, cara. Tem não, né? Então, Não. se chegar um infarto aí, trombólise, é isso? Se a gente conseguir a janela de trombólise, porque a gente só consegue fazer no hospital regional daqui a trombólise, porque é a única UTI que tem disponível. Entendi. Então, aí a gente não consegue fazer com tanta habilidade assim, com tanta rapidez, não. É a exceção, Tá bom. infelizmente. Não, então vamos lá. Então, beleza. Então, a gente tem uma questão que a gente vai discutir. Mas a gente vai ajudar aí. Eu quero colocar uma outra situação em que o paciente tem dor torácica e veio troponina negativa, ou você está com a dúvida se esse paciente pode ou não ir para casa, melhor dizendo. Você está com dor no peito e você não sabe se eu posso liberar esse paciente.
você tem aqui algumas alterações eu preciso saber se está tranquilo ou não. A gente tem um score HEART, né? Esse score, ele tem algumas variáveis: história, eletro, idade, fator de risco e troponina. Se a história, olha só, altamente suspeito de síndrome coronariana aguda, a dor típica, esse paciente pontuou 2 pontos. Dor típica, dor torácica, que irradia para a mandíbula, menos para a esquerda, opressiva, esse paciente não tem como ir embora, porque a gente precisa avaliar mais outras coisas. A gente avalia o quê? Eletro, né? Tem depressão, a gente falou do supra, né? Mas tem um infra, o ST está com infra, pontuou 2 pontos. Eu tenho uma alteração da repolarização. O que é isso aqui? É quando aquela onda T não está bonitinha. Ela está reta, ela está para baixo. Tudo isso aqui é alteração. Tá normal? Tá normal. Beleza, zero. Tem idade maior que 65 anos? 2 pontos. Fatores de risco. Fatores de risco é o quê aqui, ó? Tabagismo, né? Hipertensão, diabetes são fatores de risco para infarto, né? Então, se tiver 3 desses fatores, 2 pontos. E a troponina? A troponina veio muito alto, 3 vezes, era 10. Por exemplo, veio 30. 2 pontos. Se esse paciente tiver menor que 3 pontos, eu consigo liberar para casa com mais segurança. Mas olha só como é difícil muitas vezes aqui. Se ele tiver dor típica, ele tem 2 pontos. Qualquer um pontinho que ele tiver aqui, ele já tem que ficar internado. Se ele tiver maior ou igual a 3 pontos, você não tem como mandar esse cara sem estudar ele melhor. O ideal é o quê? É que esse paciente interne e seja investigado. Às vezes, esse paciente não faz cateterismo. Internar não quer dizer que vai fazer cateterismo, mas quer dizer que vai ser avaliado por um especialista. Precisa passar pela avaliação do especialista. Então, esse aqui é um score que ajuda bastante a gente. Você se respalda, ele é respaldado na literatura brasileira, então é bem tranquilo de usar. Bom, a gente vai diagnosticar um infarto com supra ou sem supra, e a gente vai tratar, então. A gente precisa estabelecer a estratégia, a gente já definiu aqui que não é cateterismo, não é intervenção coronariana, não é angioplastia, vai ser trombólise. Medidas de suporte, que é o MOV, e medicamentoso a gente vai ver, terapia de reperfusão, que é o trombolítico. Vamos lá. Opa, de novo. A gente tem aquele mnemônico Mona, Monabiche, tem várias formas, né? Morfina a gente não usa de rotina. Coronária. Coronária, a gente tem um vaso que está entupido com uma placa aqui de gordura, que tem uma placa de trombo, que entupiu de vez. Quando entope de uma vez, faz com supra. Quando entope só um pouquinho aqui, passa um sanguinho aqui ainda, faz o sem supra. O com supra, sem supra, não interessa qual. O analgésico é esse aqui, ó, nitrato. É tridil. Pode ser isordil, pode ser, né, debaixo da língua, tranquilo, não tem problema. Mas, gente, pensou em dor torácica, está pensando em infarto? É tridil. Isso aqui muita gente não faz, alivia a dor do paciente, às vezes até o supra diminui, né? Às vezes até o supra some, acontece, porque você dá uma vidinha aqui, ó, você desobstrui aqui, você dilata a coronária, tridil, então nitroglicerina. Então essa é a primeira coisa. Vai falar, Sérgio? Isso, Doc, porque é o seguinte, no caso, a gente só faz o tridil após sair o eletro, porque eu vi que a gente não pode fazer o tridil se tiver um infarto de ventrículo direito. Sim, sim, perfeito. O tridil, ele é um analgésico por quê? Porque ele vai pegar e vai vasodilatar a coronária. Mas beleza, perfeito. Você colocou a questão do infarto. O infarto de VD, de ventrículo direito, ele acontece principalmente quando a nossa suspeita acontece principalmente quando eu tenho um supra de parede inferior, que é aquele D2, D3 AVF que eu coloquei. Mas eu preciso estar atento ao quê? O que é contraindicação ao tridil? A gente fala em infarto de VD de uma forma genérica, mas perfeito. Então a gente suspeitou infarto de VD, que é D2, D3 AVF suprado, eu vou evitar o tridil, eu vou evitar outras coisas também que eu vou até comentar. Mas esse paciente, não só esse, mas esse paciente que tem D2, D3 AVF suprado, esse paciente que tem um beta-bloqueador não, que tem uma frequência cardíaca baixa, esse paciente que tem uma hipotensão, esse paciente eu tenho que pensar que pode ser infarto de VD. Tridil, paciente hipotenso, independente de ser VD ou não, eu não vou usar. Não tem como. Ele vai baixar a pressão arterial, não tem como usar tridil, infelizmente. Mas se for um supra de V2, V3, V4, V5, um supra de V5, D1 e AVL,
qualquer outra parede que não é inferior, eu estou autorizado e devo usar o tridil como analgésico. Vou ter atenção às contraindicações que é a hipotensão e infarto de VD. Ok? Responde a pergunta? Sim, perfeito. O eletro, ele sempre é feito dentro dos primeiros 10 minutos, vai ajudar a gente a tomar conduta e é ele que vai ajudar a gente a diagnosticar. Por isso que esse aqui, na verdade, entra depois do eletro mesmo, viu, Sérgio? Então, a gente faz o eletro, definiu, diagnosticou. Não esperei troponina aí, é troponina, só o eletro. Eu estou com a dor típica, conversei com o paciente, essa dor realmente é típica, tem um eletro com supra, né? Opa, beleza. Ou às vezes é um eletro sem supra e esse paciente está com dor. Cara, não é infarto com supra. Esse paciente pode receber o tridil? Pode e deve. É isso que vai melhorar a dor dele. Eu não vou usar se for um infarto de VD, mas eu só vou ver se for no supra, e não vou usar se ele tiver hipotenso, né? Se ele tiver muito bradicardia abaixo de 50 também, a tendência é não usar. Outras drogas que a gente tem aqui, aspirina é rotina, né? Oxigênio, somente se tiver saturação menor que 90, oxigênio acima de... para aumentar a saturação, se o paciente tiver com a saturação boa, o oxigênio vai ser maléfico, inclusive, vai aumentar a lesão miocárdica. Mas ok, vamos lá. Morfina a gente só vai usar se for dor refratária ao nitrato. Vou pegar mais detalhes aqui prático. Paciente, dor torácica A ou tipo B, você viu que é uma dor torácica ali que te chama a atenção, você não tem supra ou tem supra, não interessa se é com ou sem supra, mas tem que ser uma dor que convenceu. Porque se for uma dor que irradia para o tórax do osso, a gente tem que pensar em dissecção de aorta, estou na dúvida, eu vou pedir o raio-x, vou pedir angiotomo, esse paciente eu não posso fazer AS, senão eu posso piorar. Mas se for um paciente que eu suspeitei porque a dor me pareceu, o paciente é hipertenso, é diabético, ele também tem uma dor ali no peito apertando, eu tenho que fazer o AS. O AS tem que ser mastigado, tá? 2 a 3 comprimidos na prática é isso. Tá? O paciente está entubado, foi entubado, chocou, macera o comprimido e passa na sonda, mas tem que passar imediatamente. O segundo antiagregante, né, a gente tem o clopidogrel, o prasugrel, o brilinta, que é o ticagrelol. Na prática nossa aqui é o clopidogrel. O clopidogrel, a gente tem algumas atenções, alguns cuidados. Eu vou pular esse aqui, tá? O clopidogrel, que é a nossa realidade, a gente tem aqui a dose de ataque, que é de 300 a 600 miligramas, e a manutenção, que é 75 miligramas. Então, você faz hoje, por exemplo, 8 da noite, você faz 300 miligramas e 75 no dia seguinte. Eu vou explicar por que essa dose é variável. Aqui tá, vamos lá. Cenários em que a gente vai usar o segundo antiagregante. O paciente chegou, está com dor parecida com infarto, fez o eletro, você conversou com ele, você pegou, viu que não tem supra, pediu os exames, começou o tridil, você viu que a dor é parecida, você fez o AS, você agora vai fazer o quê? O paciente precisa fazer o cateterismo, né? Indicação. Você fez um diagnóstico síndrome coronariana aguda. Você não sabe se é com supra ou sem supra. A princípio, você sabe que é uma síndrome coronariana aguda. Ou seja, você não tem troponina, você só tem o eletro. O eletro não tem supra. Se for supra, é imediato. O cateterismo é imediato. Sem supra, esse paciente vai internar e vai fazer o cateterismo depois. Angina instável, ou seja, troponina veio negativa. Veio o eletro normal. Esse paciente vai internar, vai fazer o cateterismo depois. Mas beleza. Mas todo paciente que vai fazer o cateterismo, eu vou até pular essa parte do cateterismo, mas que não vai fazer o cateterismo até 24 horas porque não tem, esse paciente tem que receber o clopidogrel. Então, eu vou colocar na prática de vocês. Vocês receberam o paciente desse jeito, você vai fazer também o clopidogrel. Só que o clopidogrel, para quem não vai fazer o cateterismo imediato, que não é o caso de vocês não terem hemodinâmica aí, a gente vai depender principalmente se é com supra ou sem supra. E a idade. Olha só, o clopidogrel, dose de ataque, você vai fazer no paciente que você viu que era uma síndrome coronariana sem supra, ou seja, angina instável ou IAM sem supra, né, sem supra de ST, esse paciente vai receber 300 a 600. Se esse paciente não for fazer o cateterismo rápido, ele vai receber esse 300, que é o que vocês vão fazer aí. Vão fazer 300 miligramas. Em geral, quando vai para a hemodinâmica na outra cidade, eles se complementam e pronto, tá tudo certo.
paciente tem supra, aqui é mais complicado, depende da idade. Sem supra, a gente tem que fazer trombólise. O ideal é que faça ali, o ideal é que faça rápido até as 3 horas, né? Mas a gente tem evidência até 12 horas, eu vou explicar para vocês. Então, o paciente chegou, você viu que tem supra, não interessa a troponina. A troponina, às vezes, até vem negativo. Não interessa. Tem supra, tem dor típica, você tem que tratar esse paciente com clopidogrel. IAS e trombolítico. Se for menor que 75 miligramas, você vai fazer 300 miligramas de clopidogrel. Se for um idosinho maior que 75 miligramas, você vai fazer 75 miligramas. Eu não vou pular, não vou falar isso aqui. Mas olha só. O trombolítico, gente, o ideal é que a gente usasse ele em situações em que a gente tem dor até 12 horas. Só que, se esse paciente tiver um supra, porque às vezes ele começa a dor tem um dia, mas a pior dor dele tem 5 horas. Então, o tempo ictus é realmente quando teve a pior dor. Ah, doutor, comecei com a dor no peito, tem 2 dias aqui, tal, mas e a pior dor, quando é que foi? Foi hoje cedo, tem 2 horas. Então, seu ictus, sua hora de início de dor que você vai usar para poder contar é essas 2 horas. É a hora que ficou mais forte, tá? Então, a gente começa a contar daí. Aí, a ideia é que usar trombolítico, o AS, clopidogrel e trombolítico. O trombolítico tem contraindicações, né? Então, contraindicações são 5 na cabeça, 1 no tórax e 1 no abdômen. 5, 1, 1. Então, você tem um AVC hemorrágico, qualquer um histórico na vida, qualquer um não vai fazer. Já teve AVC no isquêmico há 3 meses, não vai fazer. Uma história de TCE nos últimos 3 meses apenas, importante. Tumor, malformação arteriovenosa, esse paciente não vai receber. Se teve dissecção de aorta ou sangramento ativo, está contraindicado a trombólise. Em outra situação que não, essa você tem que fazer. Então, aqui a gente tem um cenário que resume essas drogas que eu falei. Paciente menor que 75 anos, você faz o AS, 2 a 3 comprimidos, faz o clopidogrel, né, 4 comprimidos aqui, de 75 miligramas, faz o trombolítico da sua escolha. O trombolítico eu vou dar a dica aqui, né, Sena? Tem lá no aplicativo Calquimédia, que calcula alteplase, tenecteplase. Aqui tem a dose, a colinha do tenecteplase. Ele calcula lá, você coloca o peso, ele vai falar qual é a dose do trombolítico e como é que faz. E vai fazer o anticoagulante, a heparina. Paciente que vai fazer trombólise, enoxaparina. Como é que você faz isso aqui? Você vai pegar 30 miligramas de enoxaparina, vai fazer endovenoso. Passou 15 minutos, você vai fazer 1 miligrama por quilo. Vai fazer 1 miligrama por quilo de 12 em 12 horas. A não ser que seja DRC, que aí você ajusta conforme a dose, aí é diferente. DRC, se for de 15 a 30 de clearance, você faz só 1 miligrama quilo por dia, não é 12 em 12. Agora, outro cenário, paciente muito idoso, maior que 75 anos, você faz só 1 comprimido de clopidogrel, 2 a 3 de AS, o trombolítico de escolha, alteplase, tenecteplase, streptokinase, o que tiver, tem no aplicativo lá, e a enoxaparina, só que aqui você vai fazer só esse aqui, ó. Esse aqui é só subcutâneo. Diferente daqui que você faz endovenoso, mais 15 minutinhos depois faz esse, tá? Bem tranquilo, aqui é bem legal esse aqui que resume essa parte toda. Tô acabando aqui já. Aqui é outra dica aqui, ó, para se for fazer uma trombólise, sempre é CAT, né? O CAT ali, mas pode ser aqui o CAT da trombólise, né? O CAT da trombólise é o quê? Então, Senna, você vai falar que vai fazer sempre um cateterismo aí, você vai fazer sempre um CAT. Se for um IAM com supra, olha aqui, ó. Clopidogrel, aspirina, trombolítico e enoxaparina. Esse aqui é o mnemônico. Vamos ajeitar a caneta. Aqui, gente, então aqui eu acho que, na verdade, o que eu terminei. Eu acho que o que resume bem a aula é esse aqui, na realidade de vocês. É esse aqui que tem que fazer a diferença. O que eu quero dizer sobre o trombolítico é lembrar que pode fazer até 12 horas. 12 horas. Lembrar outra coisa. O paciente está com dor. Ele falou para você que está com dor há 2 dias. Aí, como eu falei, a dor piorou depois. Mas ele pegou e fez instabilidade elétrica.
estabilidade hemodinâmica, estabilidade clínica, as 3 instabilidades, qualquer uma dessas eu preciso intervir nesse paciente. Então, por exemplo, se esse paciente chegou, tem um supra, ele falou que tem 15 horas de dor, mas de repente ele começou a fazer uma arritmia grave, começou a fazer um ataque cardíaco ventricular, tem que trombolizar, não tem jeito. Chegou com uma situação começou a ficar chocado, tem que trombolizar. Mas passou, tá 12 horas, tem que fazer, é a indicação imediata. Então, assim, fazer essa trombólise faz toda a diferença para o paciente, vai salvar vidas. Um paciente que infarta e não é tratado, se ele sobreviver, ele vai ter sequelas para o resto da vida, uma insuficiência cardíaca que fica muito grave, principalmente se for a descendente anterior. Então, chega a fração de ejeção de 15%, 20%, e aí fica muito mais difícil. E fazer esse aqui, quem dá na porta, faz toda a diferença, viu, pessoal? É isso. Se vocês quiserem colocar algum cenário, alguma sugestão, alguma ideia, eu acho que a gente pode tentar raciocinar aqui. Eu sei que o tempo já está estourando. Nosso tempo é todo seu, fique tranquilo. Tá de boa, tá de boa. Tô vendo aqui os comentários aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês não são tímidos, que eu sei. Então, o pessoal tá aí tímido. Deixa só... Nossa. Não apareceu aí, eu já ia falar. Eu ia perguntar do último mnemônico, mas apareceu aí no final. Valeu, Célio. Obrigado, viu? Obrigadão. Então, assim, só me ajuda aqui. Eu tinha até te mandado no WhatsApp aí, mas só para reforçar aqui. Como é que eu vou fazer a diferenciação dessa angina instável? Porque Instável. que a gente recebe um bocado, às vezes come bola, entendeu? E não... Isso é muito comum, Senna. Eu tô mostrando aqui, ó, só para mostrar que o trombolítico, no aplicativo tem aqui, ó. Se for fazer alteplase, geralmente, você sabe qual que tem aí, Senna? Não sei dizer, cara, no regional, de verdade. É o Actilise. Actilise? Alteplase. Ó, se for usar, tá aqui, ó. Tá aqui como é que prescreve ele, né? Qual é a dose usual. Então, eu coloquei um peso aqui de 80. Como é que você vai prescrever? Vai pegar o alteplase, 15 ml, vai fazer em bolos de 1 a 2 minutos. Você vai escrever isso aqui para a enfermagem. Vai fazer depois 50 ml na bomba de infusão a 100 ml hora, ou seja, vai durar 30 minutos. Depois que acabar, você vai deixar 35 ml na bomba a 35 ml hora. Mais 1 hora, né? E aí acabou. Então, isso aqui é o trombolítico. É bem facinho, cara. Vocês podiam trombolizar mais aí, Senna. Mais não, começar mesmo. Cara, faz uma diferença gigantesca. E esse aqui é respaldo, cara. Você fez o que tinha para fazer, não tem hemodinâmica, faz, às vezes salva a vida do paciente mesmo, porque você ganha tempo, né? A gente tem essa grande dificuldade mais administrativa do que outra coisa. Não, moço, tromboliza aí. Vamos lá. Aqui é um pouquinho pior do que em Marabá, lá em Parauapebas. Sim. Ó, pior. Só antes disso, o pai do Iago, o Iago que você conheceu, né? Era nosso MD-1 lá. Ele começou com um caso de um infarto com supra lá em Canaã dos Carajás. Trombolizou, cara. Se não tromboliza, era DA. DA reperfundiu depois do trombolítico e aí foi para hemodinâmica. Lá em Marabá depois, no outro dia, né? Mas tá, em relação à angina instável. A gente às vezes tem dúvida o que é angina instável. Mas isso é uma excelente pergunta, inclusive. Bem comum a gente mandar embora um paciente com angina instável e ele voltar depois suprado. Isso é a grande pegada aí. Angina instável. Todo paciente com angina estável tem que internar. Para começar, é isso. Quem é angina estável? É o paciente com eletro normal ou alterações que não são supra e com troponina normal. Então, beleza. Esse paciente, ele vai ter o quê? Ele vai ter uma dor torácica típica, muitas vezes,
ou é uma dor torácica que ele tinha, que era uma dor no peito, que irradiava a mandíbula, mas melhorava. Aí começou a aparecer mais vezes, está mais frequente. Essa angina, essa dor torácica que é angina, ela está anunciando que vai fechar de vez. Então, a dor torácica típica, dor torácica tipo A ou tipo B, né, aquelas características que a gente falou, com maior frequência, ou seja, em crescendo, seja em frequência ou até em intensidade. Doutor, eu senti uma dorzinha no peito aqui, apertando aqui para a mandíbula, era leve, só que agora está mais forte. Ah, ele tá normal, troponina tá normal, vou mandar embora. Esse cara volta no outro dia infartado. Então, esse cara é para internar, tem que internar. Ninguém vai julgar. Vai julgar quem não é cardiologista. O cardiologista vai esperar. Ah, pô, mas tá tudo normal, para que internou? Não é assim. Então, a angina estável é isso. Eletro normal, troponina normal, mas a dor do paciente é o principal atenção aqui. Então, esse paciente tem uma dor típica, acabou. Dor típica que está aumentando, que está mais frequente, tem que internar, tá? Paciente que tem... Aí você fala, o paciente já infartou. Exatamente. Já teve tantos infartos. O paciente que é hipertenso, diabetes, lipidêmico, que tem essa dor aí, tem que internar, cara. Não tem jeito. Internar, mas troponina tá normal, ele tá normal, tá normal mesmo. Ele vai infartar amanhã. Tem que internar. É isso. E acontece um bocado, que já semana passada aconteceu comigo, de eu mesmo liberar e falar, Cara, é normal, porque assim, são macetes que você vai pegar não é fácil pegar ali quem não é da cardiologia. Às vezes não tem mão disso mesmo. Você libera, pô, mas tá bem, tá, né? Passa um cardiologista. Aí vai marcar uma semana, infarta 3 dias antes. Isso acontece. A gente tem que ser mais sensível para IAM, sabe? a dificuldade é isso, a rotina ocorre de emergência, sala vermelha, é tão maluca, às Outra vezes coisa, eletro com supra, jamais esperar a troponina. Troponina às vezes vem negativa, porque é a primeira. Não deu tempo de positivar ainda. Então tá suprado, tem dor no peito, que foi o motivo dele ter ido, esse cara vai internar direto. Tchau. É uma coisa super comum. Ah, fizemos aqui, o eletro tá suprado, mas ainda não saiu a troponina. Essa é a hora que o cardiologista chora. Não! E aí é exatamente essa a ideia. É que seja encaminhado imediatamente para hemodinâmica. Se for o caso, no caso de vocês, seria a trombólise mesmo. A não ser que você tenha dúvida no eletro, aí, porque tem outras coisas que dão eletro soprado, pericardite, você tem que se lembrar da dor. Tá soprado e tem uma dor típica, tem coisa aí. alguém tem mais alguma dúvida aí? Ramon, que gosta de falar. Não, tô de boa. Não, é isso. Só para reforçar, a ideia é assim, a gente tem muita dificuldade, viu, Gustavo, aqui na nossa região. Você que conhece a realidade lá, Peba, Canaã, Marabá, todo aquele lado, sabe que é muito deficitário. Quando eu morei em Marabá, nem hemodinâmica tinha. Já é algo mais recente, então a gente tem uma dificuldade muito grande com as coisas da emergência, então a gente precisa, às vezes, dar uma reciclada, forçar um pouquinho. Então, a iniciativa de momentos como esse é exatamente isso, deixar o pessoal mais familiarizado com algumas coisas, relembrar algumas coisas que eu tinha esquecido, às vezes fica no automático, deixa passar, né? Então, é a melhor coisa. Então, a gente tem muitas nuances da nossa realidade, então quanto mais a gente reforçar e falar a mesma língua, melhor, né? Então, assim, enquanto o pessoal só contempla aí a apresentação, né, como fala. Na verdade, eu tenho uma dúvida, assim. Diga. A gente anticoagula e a gente agrega tanto no infra quanto no supra? Faz anticoagulação e antiagregação, tanto no infra quanto no supra? Ramon, eu perdi o início. Nós fazemos antiagregação e anticoagulação, tanto no Isso. infra de ST quanto no supra? Boa pergunta. Eu acho que eu acabei não colocando aqui,
mas deixa eu colocar aqui na frente, se eu tiver o slide em branco. Mas é assim, com supra e sem supra é feito. Aí eu vou escrever aqui, ó, só para ficar mais fácil de visualizar. Com supra, a gente vai mandar esse paciente para hemodinâmica, certo? Na hemodinâmica, eles vão fazer lá dentro da sala a heparina não fracionada. Se esse paciente for para hemodinâmica rápido, se ele não for, aí a gente tem que fazer no pronto-socorro. Se for o caso de vocês, com supra, aí a gente tem que fazer no pronto-socorro. E aí é o que eu falei de fazer nesse slide aqui, cadê? É enoxaparina. Pode ser aqui mesmo, eu escrever aqui. Que é enoxaparina. Se for sem supra, eu não vou trombolizar esse paciente, vou deixar ele internado. Sem supra, eu vou fazer enoxaparina também, tá? Então, no pronto-socorro, a gente vai fazer enoxaparina tranquilamente. Se ele for para hemodinâmica rápida, a gente não faz, deixa o pessoal fazer. Mas não é o caso aí. Boa pergunta. Tá. Às vezes aqui na nossa realidade de Altamira, ela é assim, não tem centro de hemodinâmica, né? E é muito difícil. Eu acho muito difícil eu conseguir pegar o que está na literatura e jogar no dia a dia. E o paciente, doutor, ele fica por muito tempo internado aqui com a gente. Geralmente ele sai da UPA e vai para o Sim, regional e ele fica lá, sim, né? internado Ele não aí. vai esperar até FD. Então a gente vai manter essa anticoagulação até quando? São dúvidas que às vezes eu não consigo ver no livro. Até quando eu mantenho a anticoagulação dele? É Boa! plena ou é profilática? Excelente Eu não pergunta. vejo no livro. Eu não vejo isso no livro. Perfeito. Ó, excelente, cara. Já que você internou esse paciente vai ficar lá com a dieta, no caso, dependendo se ele for fazer procedimento rápido, a dieta é zero. Se ele tiver de boa, dieta branda, né? Hipossódica, aquelas coisas todas. Então, primeira coisa é dieta. Segunda coisa, o AS. O AS vai fazer 100 miligramas por dia, né? Esse internado, a prescrição dele. Terceiro, clopidogrel, que é o que a gente tem, 75 miligramas, vai fazer uma vez por dia também. O quarto, enoxaparina plena, tá? Enoxa plena. 1 miligrama quilo dia, ou 1 miligrama quilo de 12 em 12, e aí corrige se for DRC, etc. Mas é 1 miligrama quilo de 12 em 12. Se for mais de 75 anos, você vai fazer 0,75 miligramas ao invés de 1, tá? 0,75 miligramas por quilo de 12 em 12. Aí vai fazer aqui. Aí você vai... Opa, esse paciente internou. Você está fazendo a prescrição. Eu não fiz a aula pensando nisso, mas você colocou aí. Você vai fazer um IECA. Você vai fazer a estatina, de alta potência, preferencialmente. Não sei se tem a torvastatina aí, mas se tiver, seria o ideal, senão é simvastatina mesmo. Né? De 40, no caso. Né? Esse aqui, a gente coloca sempre um beta-bloqueador, que geralmente é o metoprolol. 25 miligramas, pelo menos. É óbvio que você vai evitar se o paciente tiver bradicárdico, né? Você vai ter essa tensão aí, né? Isso aqui é o mínimo da prescrição que esse paciente tem que ter. Você vai pedir para ele colesterol, essas coisas para fazer, se tiver como fazer. Mas esse aqui, já que o paciente internou e ficou com você, esse aqui. Boa pergunta. Até a alta, né? Até a alta. Até quando essa enoxaparina plena? A enoxaparina, quando é que a gente tira? Já que você perguntou. A gente tira depois do... O paciente fez o cateterismo e colocou um stent, a gente tira. Ou quando ele vai embora para casa. Aí ele vai sem, obviamente, sem anticoagulante. O cérebro mandou aqui, em pacientes internados com troponina negativa, devemos esperar 6 horas para seriar ou pode ser menos tempo? A troponina, esse aqui é bem legal. A troponina, você sabe qual que é, se é ultrassensível aí, Senna? Acho que não. Ultrassensível Não não. é a realidade em muito lugar. A troponina é assim, ela tem uma curva que ela demora a subir, certo? Então aqui, deixa eu pegar o tempo zero aqui. A troponina demora a subir. Depois de 1 hora ela começa. Dependendo do kit, ela não pega. Então, deu negativo. Então, a tendência é a gente fazer 0, 3, 6 e 9. 0, troponina, 0, 3, 6 e 9.
Troponina é isso. O eletro, a gente tenta fazer o eletro, se não tiver supra, né? Que você também tem que seriar eletro. O eletro a gente faz o 0, no que chegou, e aí a gente pode fazer 0, 3, 6 e 9, mas a gente pode fazer isso aqui também diferente. Quando o paciente, a dor apertou agora. Eu posso fazer 0, 1, 3, 6 e 9, tranquilo. Ah, ele teve dor aqui, eu fiz o eletro aqui de novo. Se você fizer o eletro naquela hora ainda do supra, melhor ainda que você comprova que é um IAM com supra. Entendeu? Show. A eletro é isso aí. Outra dúvida. Diga. É mais de rotina, é nossa rotina mesmo. Às vezes a gente consegue, se fizer, aqui no regional, faz a trombólise. Já vi fazer trombólise. Já tive paciente que fizemos a trombólise. E o paciente foi de alta para casa e esperou TFD de forma ambulatorial. Essa anticoagulação mantém? Aí vai para aqueles novos anticoagulantes? E se for, quantos miligramas? Qual anticoagulante você prescreveria? Você entendeu, doutor? Ele trombolizou e foi para casa. Trombolizou e foi para casa. O que acontece? Infelizmente acontece. Amor, o certo é esse paciente trombolizar, ficar internado e fazer cateterismo. Que não faz. Vai para casa fazer Esse, ambulatório. esse cara, a rigor, deveria ficar. Ah, vai embora, não volta no ambulatório. Cara, não é o certo. Assim, é aquela coisa que a gente não deve fazer. Não dá nem para te dar uma resposta nesse sentido aí. Entendi. Porque realmente seria uma heterogeneia esse paciente ir embora. O certo é fazer. Doutor, mandou embora. O que eu falo, eu vou falar, a partir de agora, até daqui a pouquinho eu vou falar aqui nesse pedaço aqui, esse cara que não deveria ir embora, aliás, que não deveria ir embora e foi embora, você não tem que deixar anticoagulado, porque não existe esse cenário. Então, esse cenário não existe. Ah, vou deixar anticoagulado. Mas e aí? Mas ele estava anticoagulado, mas não existe isso. Nunca foi feito um estudo, nem vai ser feito, porque o certo é internar. Então, minha opinião aqui nem conta. Então, o certo é ficar internado. Entendi. Fecha aspas aqui. Eu lhe falo isso porque é parente de uma colaboradora, e doutor Sena, lá do regional. E aconteceu de fato. Ela trombolizou e a gente sabe que demora muito para esperar o TFD para ir para Belém, Santarém, enfim. Aí ela estava assintomática, aí resolveram dar alta para esperar o TFD em casa, né? Para fazer o cateterismo em Belém. Aí eu fiquei com essa dúvida agora. E aí? É tipo aquela dar tiro na mão ou no pé. Dúvida. Eu tenho medo de cair com paciente dessa na minha mão. Dúvida. Cara, eu não vou te mentir. Eu sou legista. Eu tenho um medo doido de papel que você não tem ideia. Então, Eu não daria essa aula também, não. Legalmente, assim, eu vejo todos os cenários possíveis. Então, para fosforilar. Claro, não é minha especialidade, não é a cardiologia, né? Então, assim, tá longe da minha realidade, mas eu pensaria em todos os cenários possíveis. Aí coloca, quer levar o tiro na mão ou no pé? Bicho, eu acho que tem algumas situações que a gente vive aqui que o cara pergunta se quer levar o tiro na mão ou na cabeça. Aí tu escolhe na mão e põe a mão na testa. É o que a gente passa, porque tem muitas situações assim e não só da cardiologia, da ortopedia, da cirurgia geral, da neuro nem se fala, né? Então, é um negócio muito, muito complicado aqui. A gente conseguir dar esse fluxo para essas coisas. Rodar leito é difícil. É um problema administrativo, assim, que eu acho que em breve tenho esperança de dias melhores, entendeu? o certo aí é escrever direitinho. O paciente teve um infarto agudo do miocárdio com supra de ST, segue grave, é um paciente grave. Ah, tô assintomático. É grave, paciente grave. Ele pode até tá ali assintomático, mas é um paciente grave. Necessita urgente de cateterismo, conforme a diretriz brasileira de cardiologia. Pronto. Você se respalda e espera, mas dar essa canetada aí de alta aí é um risco muito grande. Às vezes não é nem paciente, família que processa, às vezes é o Ministério Público. Ah, se bem que no Pará também, o Ministério Público tá muito afim de trabalhar, não, mas, mas é um risco muito grande, é alto. Mudou, eles estão no pé da gente. É. Mudou, entrou uma galera nova aí com sangue nos olhos, estão no pé da gente. A galera nova é foda. Outra dúvida.
Luciana, você abriu a oportunidade e está surgindo dúvida. E é o que É para isso que vocês acontece. estão aí. Aqui a gente tem um centro de hemodiálise. É muito comum os pacientes dialíticos, né, internar, aí já tem histórico de AVC. E já aconteceu também. Paciente que é dialítico tem AVC e infartou. E aí? Eu faço dupla segregação nele, faço anticoagulação. Eu tenho medo pra caramba de pegar meu irmão. Não, perfeito. Ele Ó, já mas tem um AVC prévio, o risco dele sangrar é muito alto também. Entendeu? Então, pensa no vamos risco de trombolizar. sangramento. Beleza, a regra é assim, ó. O paciente que é DRC, e você quer trombolizar ele, porque teve um infarto, né? Seria isso, Ramon? Já teve AVC prévio, pronto. Tá. O AVC é AVC assim, prévio. se tiver menor que 3 meses, você não pode. Se tiver AVC hemorrágico, qualquer época da vida, também não pode. Mas vamos dizer que é uma senhorinha ali que tem 80 anos, que às vezes acontece, e aí ela teve um AVC tem 2 anos. Esse paciente aqui, eu posso e devo trombolizar. É claro, você vai calcular a dose para essa paciente lá de acordo lá, até 80 anos, vai ver o peso dela direitinho e vai fazer. Tem que fazer. Se não tiver essa contraindicação mesmo, cara, se algum dia acontecer, mas você não trombolizou por quê? Primeiro porque salva a vida, né? E se não trombolizar um paciente que está em janela e você não trombolizar esse paciente, você está errado, você está fazendo errado. Tem que fazer mesmo, sabe? Tem que trombolizar, não tem jeito. Você está totalmente respaldado. Vai sangrar, vai morrer. Cara, primeiro que a incidência de sangramento nem é tão alta assim. É claro que a chance é de sangrar, mas primeiro que nem é essa. O risco-benefício é muito maior do benefício do que do risco. Agora, claro, se for 90 anos aqui, você começa a avaliar e paliativar a mulher, né? 90 anos você fica meio na dúvida, assim, né? Se for alguma coisinha mais. Às vezes você até fica mais leve ali. Paciente acamado, dialítico, não sei o quê. Às vezes é difícil trombolizar isso aqui, porque aí realmente o risco é maior. Mas, cara, se não tiver essa contraindicação aqui você trombolizar, você está respaldado. Fica à vontade. E você deve fazer, inclusive. É bem categórico. Se não for angioplastia, cateterismo, tem que trombolizar. Se não trombolizar, você está fazendo errado. Sua conduta é errada. Beleza, obrigado. Fechou. Sim, sobre a dupla de agregação, é a mesma É, coisa, só muda a questão da dose de ataque mesmo. Que aqui, cadê? Aqui mesmo. Opa. Se for para trombólise, o ataque é esse aqui, menor que 75 anos. Se for maior que 75 anos, é só um comprimido. Se for para angioplastia, que não é o caso aí, mas você vai fazer 4 a 8 comprimidos mesmo. Geralmente 4, né? Antes de caminhar, o pessoal complementa. Mas tem que fazer também, dupla. É isso. É isso, né? Tem mais uma ponderação, comentário. Que assim, enfim, eu sou fã do Gustavo, conheço ele há muito tempo, a gente se Sou seu formou. fã, pô. Tá doido. Então, é o cara para quem eu recorro quando eu estou com dúvida de um paciente, que eu ligo, pergunto o que eu posso fazer. Tá no caso apertado, é um cara super solícito, então foi solícito assim ajudar a gente nessas missões, tá? Então, como eu falei, a ideia é a gente melhorar o nosso serviço, se segurar em pessoas que estão na vanguarda aí, né? Eu falo do aplicativo para todo mundo, não porque o Gustavo eu conheço há muito tempo, falei aí, não ganho nada, mas é porque a gente usa bastante, de verdade. Então, o pessoal que vai conhecendo, a gente tem esse feedback bacana, facilita muito para quem está começando. Não sei diluir as coisas, não sei nada. Então, são os fluxogramas que a gente acaba utilizando muito e que inspiraram muitas coisas que a gente vai estar implementando no nosso serviço devagar. Né? Eu mandei o protocolo para o Gustavo, é mais ou menos aquilo que a gente conversou aqui, e em breve eu vou divulgar para vocês se familiarizarem com isso tudo, tá? Legal. Queria mais uma vez agradecer aí o Gustavo, tá? O Gustavo disponibilizou o tempo dele, né? Abriu a agenda para ajudar a gente que está a uns 3 km
quilômetros, 3 mil quilômetros de distância, então, por entender que a gente precisa melhorar os serviços e a dificuldade da gestão é exatamente essa, é a gente alinhar e falar a mesma língua. Se cada um ficar falando e tirando as coisas da própria cabeça, quem perde é o paciente. Então, a gente precisa se alinhar com isso daí, tá? Então, eu queria mais uma vez agradecer ao Gustavo pela disponibilidade. Eu sei que a gente pode contar com ele em outras infinitas vezes, né? Que ele vai estar super à disposição também. Como vocês viram, ele é objetivo, é didático, é prático. Ele fala o que a gente precisa ouvir, não fica fosforilando com muita coisa, tá? Então, é isso que a gente precisa, tá bom? Só antes da gente terminar aqui e dispensar vocês, a nossa ideia é fazer esses momentos com mais frequência. Eu já me disponibilizei nos próximos momentos a ter uma apresentação de ventilação mecânica. A ideia é fazer um treinamento teórico-prático, exatamente para a gente voltar isso para emergência, para todo mundo estar acostumado, não ter o medo do ventilador, né? Então, eu ajusto um ventilador fácil porque tenho experiência nisso, né? Então, trabalhei muito tempo no TI como fisioterapeuta. Então, as próximas etapas é a gente fazer isso daí, juntar a equipe médica, equipe de enfermagem, para a gente poder andar muito nisso daí. Então, a gente já tem alguns momentos já pré-estabelecidos, que eu tenho perturbado a enfermeira Gessimone, que está aí assistindo também, que é a nossa diretora. A gente tem já bolado algumas coisas para melhorar a assistência do nosso paciente. Então, nos próximos dias aí, a gente já vai falar sobre os próximos temas, tá? Se vocês tiverem alguma sugestão de alguma coisa, se vocês tiverem falar, olha, a gente precisa ver tal assunto, precisa ver tal coisa, a gente corre atrás de alguém que possa fazer, discutir entre a gente, chama o Gustavo de novo se precisar, entendeu? Então, é isso daí, porque a gente precisa focar em coisas que são comuns para a gente, ser de objetivo e reforçar muito, muito dos conhecimentos, tá? Então, fico aí no aguardo de vocês, do feedback. Bati uma foto, daqui a pouco eu vou postar, né? Da gente aqui toda na palestra, na apresentação, tá? Então, agradeço a presença de vocês, do Gustavo também, que fora de série, tá? E é isso. Mais sugestões, qualquer outras coisas, a gente está à disposição para ajudar e melhorar aí. É isso. Pessoal, obrigado pelo convite aí, viu? Valeu, Senna. Obrigado pelo tempo de vocês. Sei que não é fácil quinta-noite estar aí. Obrigadão. Se precisar de novo, qualquer coisa, alguma coisa mais prática também, estou à disposição, viu? Pronto. A gente vai bolar e pode ter certeza que eu vou te perturbar de novo. Qualquer elétrico, se tiver dúvida também, pode me acionar aí também, não tem problema não. A gente já vai articular uma parceria aí, nem que seja de telemedicina. Na hora, vixe, cara. Para ajudar aí, tamo junto. Na hora mesmo. Então pronto, viu? Obrigado, meu amigo. Parabéns aí, iniciativa. Valeu. Obrigado, irmão.